Olá, meus amados, meus queridos. Mais uma vez, pela misericórdia do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou novamente aqui, meus queridos. Eu vim novamente fazer um vídeo, né? Eu havia comunicado com vocês que eu iria estar fazendo vídeos a respeito de situações que aconteceram na minha vida, aonde que eu vi a mão de Deus, né? A misericórdia do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha vida, meus amados. E hoje, meus amados, eu estou aqui para fazer sim um vídeo, mas não é a respeito desse assunto ainda não, meus queridos, porque eu novamente voltei a ter um novo sonho a respeito do arrebatamento, meus amados. Só que esse sonho foi um sonho um pouco triste, por quê? Porque eu vou contar para vocês agora. Então, meus queridos, eu tive um sonho que que eu apareci em um lugar e de repente eu entrei em um beco e eu acabei me deparando nesse beco com uma praia. Uma praia bem grande, sabe? Bem ampla. E nessa praia que eu entrei nesse beco, quando eu saí de dentro dele, ele deu de frente assim com um muro bem grande, sabe? Que tinha em volta da praia praticamente inteira. Um muro enorme, enorme, enorme. Um muro de pedra, sabe? Um muro todo feito de pedra. E, e neste local aonde eu estava, nesta praia onde eu acabei indo parar, o que que aconteceu? Essa praia, gente, ela estava vazia, ela não tinha pessoas. Só tinha somente eu nesta praia. Quando eu cheguei lá, só tinha somente eu. E tinha várias roupas nessa praia. Muitas, muitas, muitas roupas que não tinha nem como contar. A quantidade de roupas que tinha caído nesta praia. Roupa de pessoas, várias roupas de pessoas. Muitas mesmo, sabe? E muitas toalhas, sabe? Muitas toalhas, toalhas assim caras, sabe? Toalhas boas, toalhas bem assim resistentes, bem caras, sabe? E o que que aconteceu, gente? Quando eu vi aquela praia vazia, né, de pessoas e um monte de roupa naquela praia, e também aqueles monte de toalha, umas toalhas assim que eram muito boas, né, toalhas que eu queria ter o desejo de ter, mas eu não tinha. Então o que que eu fiz? Eu pensei assim, né, quando eu vi aqueles monte de roupa, eu pensei, nossa, esses monte de roupa, onde tá essas pessoas? Só que eu não me preocupei com aquilo. Eu não me preocupei, tudo bem, tinha um monte de roupa, sim, e daí? Mas e as pessoas? Eu não fiquei preocupada procurando aquelas pessoas, o que tinha acontecido com elas. Eu simplesmente foquei a minha atenção naquelas toalhas. Quando eu vi aquelas toalhas caras, toalhas boas, toalhas que eu tinha um desejo de ter e não tinha, o que que aconteceu? Eu peguei e pensei assim: ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a pegar essas toalhas. Eu vou pegar a maior quantidade de toalhas que eu conseguir pegar. Eu nem me preocupei se o que eu estava fazendo era certo ou era errado. Eu não me preocupei se eu estava roubando aquelas toalhas das pessoas que eram os donos. Eu não me preocupei se aquelas pessoas que haviam deixado suas roupas ali teria acontecido alguma coisa ruim com elas ou não. Eu não me preocupei com isso. Eu só me preocupei com os bens materiais, que no caso eram aquelas toalhas que estavam ali naquela praia. E aquela praia, gente, ela era muito grande mesmo. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a pegar aquelas toalhas. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz quando eu vi aquele monte de toalha sem dono para poder reclamar que aquelas toalhas eram deles, que eu falei, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu vou aproveitar que não tem pessoas aqui para me pegar para mim. Ninguém viu mesmo que eu tô pegando essas toalhas para mim. E depois que tiver na minha casa já era. E não tô nem aí se as pessoas usaram nos seus corpos ou não. Eu pego, levo para minha casa, lavo, ponho um amaciante e depois pronto, fica novinha novamente. E então foi o que eu comecei a fazer. Comecei a procurar não, a pegar aquelas toalhas, comecei a pegar aquele monte de toalha, ia num lugar, ia em outro, e comecei a andar aquela praia, por vários lugares daquela praia, pegando aqueles monte de toalha, sabe? As toalhas, comecei a encher meus braços, sabe? Com aqueles monte de toalha. Fiz um monte de rolinho de toalha e coloquei nos meus braços, saí pegando um monte de toalha.
Só que aí, naquele momento que eu comecei a pegar aqueles montes de toalha, o mar começou a se recolher. Ele começou a se recolher. Começou a se recolher, 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 ficou bem distante mesmo do local onde eu estava, que eu estava bem próxima assim da margem, né, do mar, bem próxima assim da beirada, da borda do mar. E quando aquele mar começou a recolher, ele chamou a minha atenção. Aí então foi no momento que eu olhei para aquelas águas do mar. Quando eu olhei para aquelas águas do mar, aquelas águas começou a se levantar, sabe, formando uma onda gigantesca, gigantesca mesmo. Quando eu vi aquilo, eu fiquei com medo. Então eu saí rapidinho daquele local e cheguei em um outro lugar onde estava uma amiga minha, que ela estava numa casa que também era de frente para o mar e tinha uma janela muito grande de frente para o mar. Quando eu estava chegando naquele local onde a minha amiga estava, eu falei para ela, né? Falei, fulana, então, eu estava na praia e de repente a água do mar se recolheu e daqui a pouco ela começou a formar uma onda gigantesca. E aquela onda vai invadir tudo aqui. Vamos sair daqui, fulana, que aquela água vai invadir tudo. Quando eu falei assim, aquela minha amiga nem deu importância pro que eu estava falando. Ela falou, que água que nada. Eu tô nem aí para negócio de água, eu não quero saber de negócio de água não. Que água que vai invadir o quê? Ah, dá licença. Falou assim comigo, sabe, gente? Com desdenho, com deboche. Não deu valor ao que eu estava falando para ela. Não deu importância ao que eu estava falando para ela. E aí, então, ela pegou, fechou aquela janela que era de frente para o mar. E nisso, um abençoado. O meu marido é uma bênção, gente. Novamente, ele me acordou do sonho. Ai, 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 viu? Na maioria dos sonhos que eu tenho, gente, meu marido me acorda. E eu não consigo terminar o sonho. Só teve uma vez, né? Como eu falei pra vocês antes, que eu sonhei o mesmo sonho duas vezes, né? Mas fora isso, o abençoado do meu marido, ele me acorda dos sonhos e aí eu não consigo terminar os sonhos. Então, gente, quando eu tive esse sonho, eu não consegui ter nenhum entendimento dele. Eu só sei que eu tava lá nesse lugar, entendeu? Que era uma praia, que era um muro gigantesco de pedra, e que eu tava pegando as toalhas, e daí? Que eu tava pegando as toalhas. E então eu peguei e falei pra minha filha, né? Quando eu falei pra minha filha a respeito desse sonho que eu havia tido, ela falou mesmo assim: eram toalhas boas, mãe? Toalhas caras? Eu falei: era. Ela falou mesmo assim: ah, tá. Então eu já sei. Então será que não era no hotel, não? No hotel do Silvio Santos? E é então, gente, que eu comecei a me recordar que realmente tinha alguma coisa mais pra frente. Eu não tenho assim a plena certeza, mas tinha algo mais para frente construído nessa praia. Só que eu não me recordo, não me vem à mente assim com clareza qual era o tipo de construção que havia naquela praia naquele momento. Só que tinha assim algo muito grande construído naquela praia. E poderia sim ser essa praia aí, porque o muro de pedra que eu visualizei no meu sonho era muito parecido com esse muro que temos aqui na praia onde eu moro próximo, gente. Então, era o hotel do Jequitimar, o hotel aqui que fica no Guarujá, o hotel do Silvio Santos. Era sim parecido com esse local, sim. Sabe, gente? Quando eu conversei com a minha filha, ela falou, então, mãe, porque era um lugar onde era uma praia, que a senhora falou. Esse local tinha um muro muito grande de pedra. E esse local também tinha umas toalhas muito boas, muito, muito caras. E nessa praia aí, uma praia que tem pessoas de padrão de vida elevado, né? Pessoas que têm o nível de vida, né? Pelo fato de serem pessoas que a maioria das vezes que frequentam esses hotéis são pessoas de posição de aquisição financeiras, né? Pessoas que têm aquisição financeira, pessoas que têm recurso financeiro em suas vidas, que são os hóspedes desse hotel, né? E como a senhora falou que as toalhas eram muito boas, muito caras, então poderia ser esse hotel aí, né, do Silvio Santos. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, realmente, era parecido sim com esse hotel aí do Silvio Santos. Só que eu não tive mais nenhum entendimento, somente isso daí que a minha filha falou comigo, gente, sabe? Mas aí nesses últimos dias que eu tava refletindo, né?
qual a lógica, né, desse sonho, né? Qual a lógica? Não é que eu entrei em paranoia, sabe, gente, em relação a sonhos. Mas assim, nesses últimos tempos, né? Quando começou eu ficar tendo esses sonhos, eu acredito que seja Deus tentando alertar alguma coisa para mim e para que eu possa também falar com pessoas também a respeito desses alertas, porque na palavra de Deus fala a respeito disso, que nos últimos tempos haveriam profecias, haveriam sonhos, haveriam alertas de Deus para o seu povo a respeito de visões, de sonhos. E nesses últimos tempos eu já vi várias pessoas falando a respeito de sonhos do arrebatamento que elas tiveram, de sonhos da chegada do Senhor Jesus Cristo que elas tiveram. E são sonhos parecidos um pouco com o meu, que fala a respeito de situações pelas quais eu também vivenciei nos sonhos que Deus deu para mim, como alerta a respeito da sua chegada, meus amados. E então, foi que eu comecei a ficar pensando, né? Poxa vida, tive esse sonho, mas e aí? Qual o significado desse sonho, né? Então, nesses últimos dias agora, nessa semana, me veio esse entendimento a respeito desse sonho que eu tive. De que naquele momento que eu cheguei naquela praia onde tinha muitas roupas caídas de pessoas, de homens, de mulheres, de crianças, tinha acontecido o arrebatamento, meus amados. O arrebatamento tinha acontecido, meus amados. E infelizmente, nesse sonho que eu tive, eu não tinha ido no arrebatamento, eu tinha ficado. Eu tinha ficado neste mundo. E foi assim muito triste, meus amados, ter ficado. Quando eu acordei, eu falei, nossa, no dia que eu tive assim o entendimento desse sonho, né, que foi essa semana agora, eu falei, poxa vida, eu fiquei no arrebatamento, eu não fui. Eu fiquei. Poxa, mas eu estava falando da tua palavra, Senhor. Eu estava pregando o teu evangelho. Eu tava alertando as pessoas. Mas eu fiquei. Por que eu fiquei? Eu comecei a tentar encontrar uma resposta por que eu havia ficado no arrebatamento, porque eu não tinha ido com o meu Senhor Jesus. Então Deus me deu o entendimento de que eu havia ficado porque eu não estava preocupada em agradar a Deus naquele sonho. Eu estava preocupada em agradar a mim mesma. Eu estava preocupada com bens materiais, com consumismo. Eu estava preocupada em ter coisas, benefícios desse mundo para a minha vida. Eu estava preocupada em consumir coisas de alto padrão para mostrar para os outros, para provar para as pessoas de que eu consegui alcançar benefícios para a minha vida, de que eu consegui coisas que elas também queriam ter e não tinham, no entanto eu tive. Então Deus mostrou para mim com esse sonho de que não adianta, meus amados, a gente servir Deus a vida toda se a gente não ser de Deus. Não adianta eu servir a Deus, eu tenho que ser de Deus. Sou pecadora? Sim, sou pecadora. Talvez até mais pecadora do que muitos de vocês. Mas não importa se eu sou pecadora ou não. O importante é o meu coração. É a minha vida, a minha alma está entregue nas mãos do meu Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que vai me santificar. Ele que vai me purificar. Se haver em mim o arrependimento, se haver em mim a verdade, se haver em mim o desejo de realmente me entregar para Jesus e fazer isso. E realmente se entregar, porque não adianta somente ter o desejo se eu não me entregar em espírito e em verdade, como fala na palavra de Deus. Então, meus queridos, Deus mostrou para mim que eu havia ficado, que o arrebatamento aconteceu, que eu fiquei, porque eu estava preocupada em bens materiais, em consumir bens materiais, em possuir coisas desse mundo e não o reino dos céus. Eu até servia a Deus, mas eu não era de Deus, porque eu estava preocupada somente com as coisas desse mundo, em possuir coisas materiais desse mundo para mim mostrar para os outros que eu tinha conseguido adquirir. Eu não me preocupei com aquelas pessoas, porque quando eu cheguei naquela praia, havia muitas roupas mesmo, que eu não podia nem contar a quantidade de roupas que tinha ali naquela praia. Mas eu não me preocupei com aquelas pessoas.
Onde elas tinham parado, aquelas pessoas? Para onde elas tinham ido? O que tinha acontecido com suas vidas, com seus corpos? O que aconteceu? Que elas não estavam ali presentes? Somente suas roupas estavam ali, mas elas não estavam no mar. Elas não estavam em nenhum outro lugar. Onde elas estavam? Eu não me preocupei com isso, meus amados. Eu somente me preocupei em pegar aquelas toalhas, em roubar aquelas toalhas. Até roubar eu roubei, porque aquelas coisas não eram minhas. Mas quando eu vi aquelas coisas ali naquela praia, sem donos, ou melhor, tinham donos, mas os donos não estavam presentes, eu me aproveitei daquela situação para roubar aquelas toalhas para mim, para levar para minha casa. Então, não me preocupei com as pessoas, com as almas das pessoas, com as vidas daquelas pessoas que haviam sumido. Eu não me importei em pegar aquelas toalhas sem autorização, em roubar aquelas toalhas e levar para minha casa. Eu não me preocupei com isso. E outra coisa também, eu não estava preocupada com a salvação. Eu estava preocupada em ter bens materiais. E Deus mostrou para mim que se nós estivermos dentro da igreja, mas se nós não estivermos com a vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, a pessoa vai ficar neste mundo. O arrebatamento vai acontecer e muitos cristãos, muitos servos de Deus que estão dentro das igrejas irão ficar neste mundo quando o arrebatamento acontecer, porque não estão com as suas vidas totalmente entregues a Deus, estão fazendo a obra de Deus, mas não estão sendo de Deus em espírito e em verdade em seus corações, somente estão preocupados em mostrar o que são, em mostrar o que fazem para outras pessoas, mas na verdade os seus corações estão preocupados em possuir as coisas que esse mundo pode oferecer de bens materiais. Então, meus amados, nós temos que nos despertar, eu, vocês, cada um de nós. Vamos abrir os nossos olhos e nos voltarmos para Deus em espírito e em verdade, meus queridos, como ele fala na palavra dele, porque não adianta fazer para Deus a obra de Deus. Nós temos que ser a obra de Deus, nós temos que ser a obra de Deus, porque é isso que ele fala na palavra dele, meus amados. Então, vamos refletir a respeito do que nós estamos fazendo das nossas vidas. O que nós estamos fazendo para o nosso próximo? Nós estamos nos preocupando com o nosso próximo? Ou nós não estamos nem aí? A gente queremos saber do nosso pessoal primeiro. É lógico que Deus fala, amai ao próximo como a ti mesmo. É lógico que eu tenho que me cuidar, porque não adianta eu cuidar do mundo inteiro e não me cuidar também da minha salvação, da minha vida, da minha casa, da minha família. Mas também nós temos que procurar saber como que está o nosso próximo. Ele está bem? Ele não está? O que está acontecendo com fulano, com ciclano, com beltrano? E muitas das vezes, meus queridos, até mesmo dentro das igrejas, isso não acontece. Isso não acontece. A pessoa não está nem aí se o outro está comendo, se está bebendo, se está vestindo, se está passando necessidade. O que está aquela pessoa precisando, ela está ali até servindo a Deus. Mas será que como está ela por dentro? Como está a vida dela? Ela está tendo o alimento do dia a dia? Ela está tendo o pão de cada dia? Ela não tem? Como que está acontecendo essa entrega dela para com o Senhor Jesus? Então, meus queridos, Deus me revelou nesse sonho de que nós temos sim que servir a Deus acima de tudo, de todos, com as nossas vidas, com as nossas almas, mas nós também devemos cuidar do nosso próximo, porque isso é o que Deus fala. Amai ao próximo como a ti mesmo. Eu amo ao meu Senhor Jesus Cristo acima de tudo e de todos e depois do meu próximo, meus queridos. Porque não adianta eu falar da palavra de Deus se eu não sei a palavra de Deus sendo manifestada como testemunha neste mundo, nesta vida, meus amados. Então é isso, meus queridos. Nós devemos refletir a respeito das nossas vidas, a respeito do que nós estamos fazendo das nossas vidas, do que nós estamos fazendo para o nosso próximo, meus queridos. Porque muitas das vezes, dentro das igrejas, tem pessoas que até mesmo têm condições financeiras, tem até mesmo igrejas que têm condições financeiras de cuidar do próximo, mas muitas das vezes não cuida, meus amados. Muitas das vezes não cuida. Por quê? Por que isso está acontecendo? Está vendo em nossos corações o amor de Deus? Porque Deus fala na palavra dele que de tudo o que ele nos ensinou, dos seus mandamentos, seus preceitos, seus estatutos, o mais importante é o amor. O amor, porque Deus amou o mundo de tal forma que ele deu o seu único filho unigênito para morrer pelo mundo de morte de cruz, para que houvesse salvação neste mundo para cada um de nós, meus queridos.
Mas muitas das vezes a pessoa leva a palavra. E ela tem que ser mesmo a primeira a ser levada. Mas muitas das vezes há necessidade também do cuidado material, gente. Para aquela pessoa que está passando uma necessidade. Para aquela pessoa que está passando fome, para aquela pessoa que teve um problema na casa dela e ela ficou sem teto, para aquela pessoa que está precisando de um calçado, para aquela pessoa que está precisando de algo e não está tendo, mas ela está ali dedicando a vida dela ao Senhor, servindo ao Senhor mesmo nas suas limitações, mesmo nas suas dificuldades, porque ela está fazendo para Deus. Porque ela é a oferta viva para Deus. Então, meus queridos, nós temos que refletir a respeito disso, porque o Senhor Jesus Cristo está chegando e Ele está nos alertando como nós devemos consertar as nossas vidas, como nós devemos o servir, porque nós não somente devemos fazer a obra de Deus na igreja, mas nós devemos ser a obra de Deus aonde quer que nós venhamos a estar, meus queridos. Se há uma necessidade do nosso próximo, nós temos que sentir a dor daquele nosso próximo. E nós temos que nos colocar no lugar dele, nos imaginarmos naquela posição, não para que aquilo venha acontecer conosco também, mas para que nós possamos saber o sentimento daquela pessoa naquele momento, para que nós venhamos conseguir ajudar ela. Se necessário for, se a gente tiver essa condição, esse recurso, ajudar financeiramente sim, por que não? Por que não, meus amados? Em Atos dos Apóstolos falava a respeito disso. De que as pessoas iam até os discípulos do Senhor Jesus e depositavam ali as suas ofertas, depositavam ali os seus bens aos pés dos apóstolos. E os apóstolos faziam o quê? Os apóstolos pegavam, vendiam aqueles recursos, ou até mesmo pegavam aqueles recursos e dividiam entre o povo, meus amados. Dividia entre o povo. Aquele que era necessitado mais, era dado mais. Aquele que era necessitado menos, era dado menos. Mas todos tinham de tudo. E ninguém passava necessidade de nada, meus queridos. Mas hoje em dia, infelizmente, muitas das vezes, dentro das próprias igrejas, dentro dos lugares onde é para o amor se ampliar, crescer, não há esse cuidado, esse zelo para com o próximo, meus queridos. Não há, infelizmente. Isso é triste, porque não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é isso, meus queridos, que fica aqui, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido me entender nesse sonho, porque foi muito triste, meus amados. Depois de eu ter tido esse sonho, eu consegui ter tido o entendimento de que o arrebatamento havia acontecido e eu havia ficado. Eu havia ficado, meus queridos. Mas por que eu havia ficado? Porque em mim não estava existindo a vontade do meu Senhor Jesus Cristo, estava existindo a minha própria vontade, o meu próprio querer, a ambição, a ganância. E não é isso que Deus quer de nós, meus amados. Deus quer que nós venhamos amar, ter amor em nossos corações. Não amor para poder ser melhor que os outros e mostrar, ó, tô fazendo isso para fulano, tô fazendo isso para ciclano, ó, tá vendo aqui eu, ó. Não. Se necessário for, venhamos a ajudar sim, se há em nós essa condição financeira, esse recurso, se Deus nos possibilitou termos esse recurso de podermos ajudar o próximo, por que não ajudar, meus queridos? Mas não para poder se engrandecer e mostrar para fulano, ciclano, beltrano que eu estou ajudando. Só para o meu Deus ficar feliz, porque Ele fala que todas as vezes que nós fazemos o bem para o nosso próximo, nós estamos fazendo para Ele. O próprio Senhor Jesus falou isso na palavra dele, meus queridos. Então é isso. Aqui fica como se diz, aqui fica essa meditação, meus queridos, a respeito do que nós estamos fazendo das nossas vidas nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Nós estamos servindo a Deus ou nós estamos sendo, como se diz, nós estamos fazendo a obra de Deus ou nós estamos sendo a própria obra de Deus, meus amados? Então é isso, tá bom, meus queridos? Essa reflexão fica para mim, fica para vocês, fica para todos nós. Porque também, para mim, serviu de muito aprendizado. Porque eu havia ficado. E outra coisa, aquela minha amiga, que eu falei para ela o que estava acontecendo, ela não quis nem saber, meus queridos. Ela não quis nem saber. Ela, Eliane, que água vai invadir o quê? Que não sei o quê, que não sei aquilo. E fechou as portas.
ou melhor, fechou as janelas, ela não quis saber, e é o que está acontecendo hoje em dia, meus amados. Todas como se diz, todas essas situações que vêm acontecendo no mundo, mostrando, provando que o Senhor Jesus Cristo está chegando, e mesmo assim as pessoas não creem. As pessoas não creem de que o Senhor Jesus Cristo está chegando. Elas não creem, elas estão levando a vida delas como se nada tivesse acontecendo, como se nada provasse a existência de Deus, que Deus está chegando. Ele está chegando, ele não está voltando, ele está chegando. Então, meus amados, vamos nos preparar. Eu tenho que me preparar, ou melhor, nós já temos que estarmos preparados, meus queridos. A gente não temos que nos preparar. Nós temos que estarmos preparados, porque a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. E se nós não estivermos prontos, se nós estivermos preocupados com as coisas desse mundo, está repreendido em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas a pessoa vai ficar, meus queridos. A pessoa vai ficar. Então estejamos prontos, preparados, hoje, amanhã, para todo sempre, meus amados. Tá bom? Então fica aqui esse entendimento a respeito desse sonho, meus queridos. Espero que vocês tenham tido esse mesmo entendimento que eu tive, ou que Deus esclareça coisas ainda maiores na vida de vocês. E é isso, meus queridos. E se Deus der para vocês também esse entendimento, esses tipos de visões, de sonhos, compartilhem com outras pessoas, meus amados. Compartilhem com outras pessoas, porque é muito importante isso, meus queridos. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele está tentando nos alertar em todo momento que a chegada dele está muito próxima, muito próxima. E antes, né? Antes de vocês assistirem esses vídeos, antes de vocês poderem refletir a respeito desses vídeos que eu tenho colocado, meus amados, façam orações antes. Procurem fazer orações antes de vocês assistirem esse vídeo. Eu sei que eu só falei isso no final, né? Porque agora que me veio esse entendimento novamente, mas é muito importante vocês orarem a Deus. Apesar que vocês também podem assistir e podem pedir para Deus essa confirmação. Senhor, o que essa senhora está falando vem da tua parte ou vem da enganação da própria mente dela ou vem da enganação desse mundo? Ela está falando a tua palavra ou ela quer se aparecer ou ela está doida, ela está maluca? O que está realmente acontecendo, meu Senhor Jesus, neste mundo? Realmente o Senhor está chegando? Ou não? O que está acontecendo? O que eu faço? Procurem, meus amados. Procurem meditar na palavra de Deus. Esta palavra é vida. Esta palavra é vida, meus queridos. Procurem meditar na palavra do Senhor todos os dias, meus amados. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas, meus queridos. Então procurem ler a palavra de Deus, porque quando a gente lê a palavra do Senhor, é a boca de Deus falando conosco. E procurem fazer como o Senhor Jesus Cristo me deu uma orientação, ou sei lá, de repente vocês orem a Deus e Deus podem dar uma outra direção para vocês, porque a palavra de Deus não é limitada, não é para todos igual. A palavra de Deus está sempre se renovando em nossas vidas. Mas quando eu tive uma curiosidade de saber como ler a Bíblia, Deus me falou, eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Então, com isso, eu tive o entendimento do quê? Eu tive o entendimento de que nós devemos ler o início da Bíblia, mas também o Novo Testamento, meus amados. Um pouco do início da Bíblia e o Novo Testamento. Ler um pouquinho dos dois cada dia e sempre meditar, meus amados. Sempre meditar a respeito do que aquela palavra quer falar conosco, meus queridos. Porque não importa somente a gente lermos, nós temos que ler a palavra de Deus. Antes da gente ler, ou melhor, nós devemos fazer orações a Deus, pedindo para que Ele venha dar um entendimento daquela palavra para os nossos corações. Que aquela palavra fique guardada dentro de nós e que ela venha produzir em nós vida e salvação, meus queridos. E depois que a gente lê aquela palavra, nós devemos também meditar no que foi lido. Porque aí sim Deus vai se revelar para nós, tá bom, meus amados? Então é isso. E eu quero desejar para vocês
Que Deus venha se manifestar na vida de vocês de maneira inaudita, meus queridos. De maneira inaudita. Tá bom, meus amados? Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Em o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada um de vocês venha se tornar a própria bênção do Senhor. Tá bom, meus amados? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço para todos vocês. E aqueles que Deus falar com vocês, passe adiante este vídeo, meus amados. Não para mim poder ser conhecida, não para poder eu receber like, meus amados, porque eu não estou nem aí para isso. Mas é para poder a palavra de Deus ser espalhada, meus queridos. Ou até mesmo vocês mesmos de boca podem espalhar essa palavra, podem espalhar esse entendimento que Deus me deu a respeito desse sonho. A única coisa que nós temos que fazer, meus queridos, é espalhar a palavra do Senhor, é espalhar a notícia de que o Senhor Jesus Cristo está chegando, meus amados, que nós temos que estarmos preparados para esta chegada, meus queridos, e nós nos preparamos dia a dia, nos santificando a Deus, porque fala também na palavra do Senhor, sem santificação ninguém verá a Deus, então temos que estarmos nos santificando a cada dia, meus amados. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Porque nesses últimos dias tem sido muito difícil, meus amados, buscar a Deus. Não é porque eu não quero, mas é porque a correria do dia a dia está tão grande que esse mundo tenta nos sufocar com as coisas que ele nos apresenta para que nós não tenhamos tempo para buscar a Deus. Mas em meio a